Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos começar no capítulo 10 aqui e nós vamos falar sobre o processo de industrialização brasileira, né? Na semana passada, no capítulo 9, nós estudamos um pouco sobre a expansão territorial do Brasil e na videoaula que eu encaminhei para vocês estudaram um pouco sobre as revoluções industriais. Aquela videoaula é muito importante porque é através dela que nós vamos entender como que a indústria ela se desenvolveu aqui no Brasil. Antes da gente falar especificamente do Getúlio Vargas, nós temos que falar de 5 pontos que contribuíram para o desenvolvimento da indústria brasileira. Primeiramente, é muito importante de você pensar que até o iniciozinho do século XX, o Brasil era considerado apenas como uma nação agroexportadora. O que é uma nação agroexportadora? É uma nação que vive da exportação dos produtos primários, ou seja, da agricultura. Tá? E o nosso destaque era o café, que era chamado de ouro verde, de tanto lucro que dava. Por isso que surgiram no nosso país as figuras dos barões de café. Barão é uma pessoa muito rica. E se eu chamo de barão de café, é uma pessoa que ficou muito rica por conta do processo da cafeicultura. Tá? Então, antes, nós éramos um país agroexportador, onde o café era o nosso ouro verde, era o nosso principal produto de exportação. Só que aí o café ele foi declinando e alguns elementos que ocorreram não só em escala nacional, mas em escala global, influenciaram no processo de industrialização do Brasil. O primeiro foi a Primeira Guerra Mundial. Por que a Primeira Guerra Mundial ajudou o Brasil a se industrializar? Porque na Primeira Guerra Mundial a Europa ficou muito devastada. E muito da nossa importação, praticamente tudo que a gente importava, vinha do continente europeu. Como a Europa estava destruída e não estava conseguindo produzir nem para abastecer o mercado interno, como que ela iria exportar? Não tinha como ela exportar. Então, por causa disso, isso fez com que no território nacional houvesse um processo de produção industrial, principalmente na indústria de bens de consumo, ou seja, de alimentos. Tá? Então, a Primeira Guerra Mundial ela foi decisiva para que o processo de industrialização começasse a passos pequenos surgir aqui no Brasil. Depois nós tivemos a crise de 29. A crise de 29 foi uma crise de superprodução. Estados Unidos é um país que sai fortalecido na Primeira Guerra Mundial. E aí, como a Europa estava praticamente destruída, Estados Unidos toma o seu lugar e passa a ser o maior exportador do planeta. E os Estados Unidos, eles calcularam que o processo de recuperação da Europa seria bem longo. No entanto, a guerra acaba em 1918 e em 1929 a Europa se reergue. E ao se reerguer, ela deixa de comprar muito do que ela comprava dos Estados Unidos. E aí há um processo de uma crise de superprodução. Estados Unidos que trabalhava com a questão do Fordismo, ou seja, de grandes estoques, fez com que esses estoques ficassem inutilizados porque não havia mais a Europa para comprar. Houve um processo de superprodução que gerou desemprego nos Estados Unidos. E como a economia norte-americana caiu, o mundo inteiro caiu, porque os Estados Unidos era o maior exportador, mas também era o maior importador, comprava muito. No caso do Brasil, os Estados Unidos compravam muito do nosso café. E a crise de 29 fez com que ocorresse o quê? A queda das vendas de café. E aí o café deixa de ser algo que dá muito lucro. E aí o barão de café, que tinha muito dinheiro, pensou: eu tenho que continuar ganhando dinheiro. O café não me dá mais dinheiro. O que vai me dar dinheiro? Aí ele passa a investir em quê? Passa a investir na indústria. Ou seja, a riqueza que o café promoveu para o barão de café, ele passa a reverter na indústria. Depois, nós temos o êxodo rural devido à crise do café. Se não estava tendo mais plantações de café para que as pessoas pudessem trabalhar, elas fizeram o quê? Elas migraram para a cidade. E aí esse êxodo rural significativo de trabalhadores que executavam seus serviços nas lavouras de café, eles passam a ser utilizados na indústria que estava surgindo. Tá? A gente lembrando que naquela época a maioria da população residia na zona rural e só a população das cidades não dava conta de abastecer as indústrias da mão de obra que era necessária. Um quarto ponto foi a infraestrutura deixada pelo café, tá? A infraestrutura principalmente de ferrovias e de portos que
o café propiciou ao longo do século XVIII e XIX foi utilizada pela indústria. Talvez se essa infraestrutura não tivesse já formada pelo café, nós teríamos dificuldade em construir essa infraestrutura para que fosse aproveitada pela a indústria que estava nascente, na sua gênese. Tá? E quinto, foi a mão de obra estrangeira que veio substituir os escravos aqui no Brasil no final do século XIX, com a abolição da escravidão. Essa mão de obra estrangeira ela foi importante porque ela era oriunda de países europeus, onde a indústria já estava a todo vapor. Então era uma mão de obra já qualificada para trabalhar na indústria que foi aproveitada. Ok? Então, gente, resumindo, nós temos esses 5 pontos que contribuíram para o processo de industrialização aqui no Brasil, tá? Falamos um pouquinho aqui na introdução, falamos da crise de 29, a importância disso tudo, da crise de 29, com a queda das vendas do café, não tem outra alternativa a não ser investir na indústria para que a gente pudesse fazer o quê? Para que a gente pudesse se tornar um país desenvolvido. Quando Getúlio Vargas entra no poder em 1930, ele só tem em mente assim, nós temos que ser um país industrializado. Um país industrializado é um país desenvolvido. Um país agroexportador como nós éramos e ainda somos de uma forma geral, isso na época de 1930, é um país que está atrasado. Tá? Então, quando Getúlio Vargas entra em 1930, ele gera uma revolução e ele acompanha a tendência internacional que é o desenvolvimento industrial do país. Aí, o que Getúlio Vargas faz? Getúlio Vargas ele faz um processo onde ele gera a substituição de importação. Ou seja, ele pensa o seguinte, nós temos que deixar de comprar, substituir aquilo que nós importamos e passar a produzir aqui. Só quando nós produzirmos o que nós queremos, nós vamos desenvolver a nossa indústria aqui. Então, nesse período, passa a desenvolver uma indústria, mesmo que de maneira tímida, aqui no Brasil. E aí ocorre uma mudança no papel do Estado. O Estado passa a atuar de acordo com o keynesianismo. O keynesianismo é uma doutrina econômica que fala que o Estado tem que ter uma intervenção muito grande, muito significativa dentro da população, tá? E aí Getúlio Vargas ele passa a atuar da seguinte maneira: ele passa a desenvolver a infraestrutura e a indústria de base necessária para que outras indústrias possam produzir aqui no Brasil. O que é a indústria de base? A indústria de base, gente, é a indústria que ela vai produzir uma matéria-prima para que outras indústrias possam desenvolver o seu papel, a sua produção. Então, o que seria a indústria de base? Seria uma siderúrgica, uma metalúrgica. E aí, nós passamos a observar aqui que o Getúlio Vargas, ele cria indústrias de base aqui que são conhecidas até hoje. Lembrando que Getúlio Vargas ficou aqui no poder de 1930 até 1945, tá? E no segundo momento de 1950 a 1954. E aí, quais são as indústrias mais importantes que ele cria? Ele cria a CSN, que é a Companhia Siderúrgica Nacional. Ele cria a CVRD, que é a famosa Companhia Vale do Rio Doce, que é uma mineradora. E ele cria também o que? A Petrobras, que é uma indústria petroquímica e petrolífera. Por que petroquímica e petrolífera? Petrolífera porque ela extrai o petróleo. E petroquímica porque ela beneficia esse petróleo também para que ele se torne uma matéria-prima, tá? Não se esqueçam disso. É muito comum cair em vestibular a criação dessas indústrias, CSN, Vale do Rio Doce e Petrobras, como se fossem criadas durante o período de JK. Mas como nós vimos aqui, essas indústrias de base, toda vez que eu falo de indústria de base, eu vou pensar o quê? No Getúlio Vargas fazendo essa criação, tá? E além da criação da indústria de base, o que acontece? Ocorre também um processo de investimento em infraestrutura. Ferrovias vão sendo criadas, os portos vão sendo desenvolvidos de uma maneira a ficarem mais modernos. Então tudo isso possibilitou o processo de desenvolvimento da indústria aqui. Além disso, Getúlio Vargas ele é responsável pela criação da CLT, que é a legislação trabalhista brasileira.
através dessa legislação, houve uma regulação das relações do trabalhador urbano, ou seja, do trabalhador na indústria. E esse foi um elemento importante porque, de um lado, foi garantida aos trabalhadores uma série de direitos, tá? E por outro, os empresários passaram a poder calcular os custos da mão de obra necessária aos seus investimentos. Porque aí ele criou, por exemplo, o salário mínimo. Então, na hora que ele cria o salário mínimo, e aí, na hora que o industrial ele passa a contratar, por exemplo, 10 pessoas, ele já sabia o quanto que ele ia gastar pagando esse salário mínimo. Além disso, foi criado as férias remuneradas, o fundo de garantia por tempo de serviço. Então, tudo isso, todos os direitos trabalhistas que nós temos hoje, a origem deles é com o Getúlio Vargas, tá? Com o desenvolvimento industrial. Quando não havia a indústria no Brasil, não existiam os direitos trabalhistas. O que você recebia era de acordo com o que você combinava. E muitas das vezes o trabalhador saía prejudicado. Tá? Uma outra coisa muito importante que foi criada no governo de Getúlio Vargas foi o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E nós sabemos que as pesquisas do IBGE norteiam a economia brasileira. Elas servem como base para a gente saber a quantidade de desempregado, qual área produziu mais, qual área produziu menos, qual área nós temos que investir. Nós que eu estou falando como governo federal. Entendeu? Então, assim, Getúlio Vargas é de uma importância gigante para o processo de industrialização no Brasil. Tá? E aí, Getúlio Vargas, ele faz um processo onde o Estado é o maior financiador da economia. Tá? Então, a industrialização brasileira, se antes, como eu disse para vocês, na queda de 29, o capital privado do Barão de Café começa a investir um pouquinho na indústria, a partir do surgimento de Getúlio Vargas como presidente, é o capital estatal que passa a financiar o processo de industrialização aqui no Brasil. Tá? E aí, para que a nossa indústria pudesse desenvolver cada vez mais, Getúlio Vargas toma algumas medidas protecionistas. E dentro dessas medidas protecionistas, o que ele fazia? Um supermercado, ele poderia continuar trazendo produtos de fora. No entanto, o governo começou a sobretaxar as importações, para que esses produtos ficassem cada vez mais caros se comparado com os produtos nacionais. E isso fez com que a importação que ocorria antes aqui, ela diminuísse. Tá? Cada vez mais. Importante também falar que o desenvolvimento industrial proposto pelo Getúlio Vargas, ele gerou uma localização concentrada das atividades industriais. Tá? As atividades industriais promovidas pelo Getúlio Vargas, elas ficaram concentradas principalmente aqui no Sudeste, com destaque para o eixo Rio-São Paulo. E esse processo faz com que ocorresse o quê? Uma desigualdade na industrialização brasileira, tá? Formando como se fossem arquipélagos, ou seja, áreas de industrialização que não se comunicavam entre si. O que contribuiu para a concentração da industrialização aqui na região sudeste, principalmente ali no estado de São Paulo, foi o desenvolvimento da cafeicultura, que, como nós vimos, a infraestrutura do café foi aproveitada para o processo de industrialização do Brasil. Como essa atividade se concentrava na região de São Paulo, ali foi havendo uma concentração da industrialização nessa área. E outro ponto importante foi o fato de que a maior parte dos investimentos públicos ocorreu justamente nas áreas que já detinham maior desenvolvimento, seguindo, portanto, a lógica da economia de aglomeração. Então, por exemplo, a decisão de colocar a CSN em Volta Redonda, localizada entre os maiores mercados consumidores do país, que era Rio de Janeiro e São Paulo, e próximo ao minério de ferro em Minas Gerais, no quadrilátero ferrífero, foi uma forma de concentrar a indústria ali. Isso foi uma decisão considerada adequada em termos econômicos, mas que ampliou as desigualdades e a diferenciação do espaço nacional. Ok? Então, nós vamos resumir aqui agora o que você tem que entender relacionado à industrialização no período de Getúlio Vargas. Primeiro, Getúlio Vargas foi o presidente responsável por iniciar o processo de industrialização no Brasil. Getúlio Vargas criou 3 indústrias de base e um instituto importantíssimo para o processo de industrialização brasileiro. Lembrando
que indústria de base é a indústria que produz matéria-prima para que outras indústrias possam produzir. Getúlio Vargas criou a CSN, que é uma siderúrgica, Companhia Siderúrgica Nacional, localizada em Volta Redonda. Criou a Vale do Rio Doce, que era uma mineradora de grande porte, uma das maiores do Brasil, tá? E criou a Petrobras, tá? Além disso, criou o Instituto IBGE para que pesquisas fossem feitas e, através dos dados obtidos por essas pesquisas, os investimentos fossem alocados de maneira coerente, de maneira correta. Lembrar também que, além da criação dessas empresas, dessas indústrias de base, Getúlio Vargas desenvolveu uma infraestrutura muito significativa para que ocorresse o processo de industrialização brasileira. Getúlio Vargas atuou através da substituição de importação, ou seja, nós temos que produzir aqui aquilo que nós compramos de fora, então nós vamos substituir, tá? Através disso, Getúlio Vargas criou uma sobretaxação sobre os produtos que vinham de fora para que o mercado interno pudesse se aquecer, ou seja, sobretaxando aquilo que vem de fora, fica mais caro e aí não é interessante para que o empresário compre de lá, ele tem que comprar aquilo que é produzido no nosso território, tá? Lembrar da criação da legislação trabalhista feita por Getúlio Vargas, ok? E que toda a atuação na produção industrial dele foi concentrada na região sudeste, ok? Grande abraço para vocês, espero que vocês possam ter aprendido bastante sobre o tema e até a próxima.